Glória a Deus. Podem sentar, meus queridos. Vamos dar sequência à nossa reunião de adoração ao Senhor nessa terça-feira, culto da gratidão. Vamos abençoar o reino de Deus, dizimando e ofertando com amor, abençoando a casa do nosso Pai. E vamos fazer isso com muita alegria no coração, não por contrição ou por obrigação, mas por gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Isso deve ser um voto de amor de cada crente ao Senhor, que tudo provê, que tudo providencia em nossas vidas. Então nós damos a Ele a honra, a glória e o louvor, e damos a Ele também parte dos nossos bens, como prova de que Ele é quem reina e governa as nossas vidas. Então vamos abençoar. Eu convido você a fazer um esforço para que o crescimento e o sustento do reino de Deus, nesse mês de agosto, a igreja não fale, em cuidar da casa do Senhor. Então faça isso com alegria, tá bom? Nosso Deus, nosso Pai, te bendizemos, te louvamos e damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E com gratidão, nós abrimos as nossas mãos para que a Tua casa receba provisão, receba o sustento e receba também uma oferta de amor, para que o crescimento do Teu reino na terra seja uma obra imparável pelos homens. Assim nos usa, Senhor, para que esta obra avance, aumente, cresça. E eu te peço que as nossas fazendas sejam aumentadas, nosso ganho seja ampliado, que cada um de nós prove do Teu excelente amor. E aqueles que não podem, que nesta noite a Tua graça os alcance, o Teu favor chegue sobre eles, que algo diferente aconteça, para que eles possam, Senhor, alcançar uma vaga de emprego, ou conseguir que as suas empreitadas e negócios, suas iniciativas, sua bodeguinha, sua confecção, tudo aquilo que os Teus filhos têm proposto fazer, deem certo e deem frutos, e que sempre possamos nos lembrar que o Senhor é a fonte das bênçãos. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Quantas vezes quisesse então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim, gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir
que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Amém? Quero que nesta noite nós possamos ouvir a palavra de Deus, e como eu falei a vocês que nós investiremos nos novos pregadores, na nova geração, quero convidar aqui nosso irmão Jordian para ministrar a palavra de Deus, ele que era presbítero lá no Ministério Madureira, e veio congregar-se conosco, sentado, quietinho, foi chamado para ser auxiliar da igreja, nunca reclamou de nada, sempre esteve conosco todos esses dias, sem nos dar trabalho, e hoje nós ouviremos a palavra de Deus através da vida do servo de Deus. Mas quinta-feira eu quero trazer uma palavra para a liderança e para toda a igreja. Eu não quero que ninguém falte, que ninguém deixe de ouvir a palavra que Deus me deu para quinta-feira. Mas hoje eu convido você a não ouvir a voz do Jordian, mas ouvir a voz de Deus, que vai falar através dele, através da sua palavra. Então recebam com amor, venha para cá e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós como igreja te pedimos que a tua bênção seja derramada sobre ele, e o óleo da tua unção, Senhor, esteja sobre a vida do teu servo, e que ele fale a nós somente aquilo que tu falares ao seu coração. Não permita, Senhor, nenhum sentimento humano dominá-lo, mas permita que somente o teu Espírito Santo, Senhor, use a vida dele. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, opera, realiza, faz a tua obra, através da tua palavra, na boca do teu filho, em nome de Jesus, amém. Aleluia, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Motivo de muita alegria estar aqui, né? Me sinto muito honrado, hoje culto da gratidão, eu sou muito grato a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, e eu louvo a Deus porque hoje Deus está cumprindo mais uma promessa que Ele fez na minha vida. Hoje não dará tempo de eu contar o meu testemunho, mas se Deus permitir, outras vezes, outra oportunidade, eu posso contar. Mas creia, irmão, quando Deus ele faz promessas a gente, quando Deus ele promete algo sobre as nossas vidas, é certeza que Ele vai cumprir. Hoje eu estou aqui e sou a prova viva que quando Deus ele promete, o inimigo ele pode investir, o inimigo pode lutar de todas as maneiras, mas os planos de Deus não são frustrados contra a sua igreja, contra os seus servos. A igreja pode dar uma glória a Deus? Aleluia. A palavra que Deus colocou no meu coração está lá no Evangelho, a qual relata Lucas. Abra aí, por favor. Evangelho de Jesus, a qual vai escrever São Lucas. Nós vamos ler o capítulo de número 8. Lucas,
capítulo de número 8. Louvado seja Deus. Nós vamos estar lendo o versículo 4 até o versículo de número 15. Lucas 8, 4 e 15. Quem encontrou pode dar uma glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 8, versículo 4. Vai dizer assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra parte caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tenho dito isto, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Podeis tomar o assento em nome do Senhor Jesus. Não vou estar orando, nosso pastor já esteve orando por mim, juntamente com a igreja, mas se Deus permitir, no final da mensagem, o pastor permitir também, posso estar fazendo a oração. Como eu já falei, sou muito grato a Deus, grato à oportunidade pela vida do nosso pastor, pelo Samuel também, que sempre aí está nos ajudando, meu líder de jovens, está sempre nos ajudando, então sou muito grato a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, no meu ministério. Eu creio que ainda mais o Senhor, Ele irá fazer. Meus queridos irmãos, nós lemos uma passagem bastante conhecida, nós lemos a parábola do semeador. Eu acredito que todos nós aqui já ouvimos essa parábola. Nós sabemos que Jesus, Ele ensinava por parábolas, mas qual era o intuito de Jesus? Que era que Jesus, Ele queria falar a respeito disso. Para a gente entender a mensagem, é necessário que nós venhamos compreender o contexto. Bem, na verdade, Jesus, aqui, Ele tinha saído da sua casa, Ele pregava, Ele estava falando ali com a multidão, e a Bíblia vai dizer que Ele foi até a beira-mar. Jesus, Ele tinha um costume de pregar para as multidões à beira-mar. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus pregava ali à beira-mar, o vento, nós sabemos que à beira-mar o vento é mais forte, e propagava ali a palavra do Senhor. Naquele tempo não tinha caixa de som, não tinha alto-falante, e quando Jesus pregava, o vento levava a sua voz, e ali falava aos corações de multidões. A Bíblia vai nos dizer que era o mar da Galileia, mas nem na verdade não era mar, era lago, O pastor até esteve falando aqui, também num dos cultos de doutrina, mas o lago era tão grande, tão enorme, que eles chamavam de mar. E Jesus ali à beira daquela embarcação, Ele começa a ensinar o seu povo por parábolas. Mas por que parábolas? Há dois motivos porque Jesus ele usa parábolas para pregar ao povo. O primeiro motivo está lá em Mateus, capítulo 13, do 13 ao 16. Aonde Jesus ele vai dizer que ele ensinava por parábolas para que se cumprisse a palavra de Isaías, que antes mesmo de Jesus vir, Deus, usando Isaías, profetizou que quando o Messias viesse à terra, ele iria falar, ele iria ensinar a respeito de Deus, mas as pessoas vendo ali o Messias, não iriam acreditar, mas as pessoas ouvindo ali a sua palavra, elas não iriam entender, e elas não vendo, e elas não entendendo, elas não iriam se arrepender, e se as pessoas não se arrependessem, não haveria salvação. Isso foi um plano, foi um propósito de Deus, porque por causa do endurecimento do coração dos judeus, foi que o Senhor ele abriu a porta da graça para toda a humanidade, para os gentios que antes não podiam participar da salvação, que a salvação, Paulo vai dizer que veio primeiro para os judeus, mas porque os judeus o rejeitaram, Jesus, Deus ele abriu o leque, e hoje nós temos a oportunidade de estar aqui para engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Hoje nós podemos desfrutar da salvação, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
foi por mim e foi por você. Foi porque o povo rejeitou. E a segunda parte, mas não menos importante, porque Jesus ele pregava por parábolas, para trazer o espiritual para o reino normal, para o reino natural. O homem natural ele não consegue discernir as coisas espirituais. Então Jesus ele pegava as verdades espirituais e trazia para o nosso âmbito, para o nosso meio, para que a gente viesse compreender. Porque o homem, na sua essência, na sua totalidade, ele não consegue compreender quem é Deus. Ele não consegue entender a forma de Deus, porque lá em Êxodo a Bíblia vai dizer que o Senhor ele é como fogo consumidor, é como labareda de fogo. Ele vai dizer que eu sou, ou seja, ele está acima de todas as outras coisas. Foi necessário Deus ele se fazer carne para que o homem pudesse compreender. Foi necessário que Jesus ele viesse sofrer, padecer por necessidade, para que nós pudéssemos entender o amor de Deus para conosco. E Jesus morrendo ali naquela cruz, sofrendo, padecendo, hoje nós podemos entender o quanto Deus ele ama a mim e a você, a ponto de dar o seu único filho para nos salvar. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas vamos adentrar na mensagem. Jesus ele estava pregando essa palavra para a multidão. E logo depois que Jesus pregou essa mensagem, os seus discípulos chegaram e disseram: mestre, nós não entendemos, nós não conseguimos compreender, fala a nós, revela a nós. Eles ainda não compreendiam, ainda não entendiam. Aí foi que Jesus olhou para eles e começou a explicar. Mas antes que Jesus começasse a explicar, ele disse assim: olha, o mistério do reino de Deus não foi dado a eles, mas foi dado a vocês. Ou seja, para que nós venhamos entender, o que é que eu aprendo com isso? Que para que nós venhamos a entender os mistérios de Deus, a grandeza de Deus, nós precisamos estar perto de Jesus. As pessoas que estão lá fora, as pessoas que vivem no pecado, no engano, não conseguem compreender os mistérios de Deus, o que Deus tem para a nossa vida. A prova disso é o que o apóstolo Paulo vai falar, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles. Então, por mais que as pessoas estejam lá no mundo em pecado, elas não reconhecem que Jesus morreu na cruz por elas, que elas estão ali caminhando para o inferno, porque se nós reconhecêssemos, nós estaríamos todos os dias aqui ajoelhados, prostrados aos pés do Senhor Jesus, porque somente Ele pode nos dar a salvação. Então os mistérios de Deus, meu irmão, Jesus ele tem reservado para você que tem comunhão com Ele. Os mistérios de Deus, o Senhor ele tem revelado para você que está próximo dEle, que quer se achegar a Ele. Deus ele vai dizer: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vocês. Então Jesus ele começa a explicar a parábola. E se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos estar lendo do versículo 12 e diante. E vamos ver aqui o que Deus tem a falar aos nossos corações. Versículo 12 do capítulo 8 de Lucas. Diz assim: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e sejam salvos. Jesus ele pregou a parábola do semeador. Amém, irmãos? Os irmãos estão me ouvindo? Amém? Então Jesus ele pregou a palavra do semeador. Eu quero que você imagine. Jesus ele pegava as verdades espirituais e trazia para o meio cotidiano. Semeador, imagine, um homem pegava um saco de semente, colocava em seu ombro e caminhava, fazia um furo no saco, e ali as sementes iam caindo pelo caminho. E Jesus nessa parábola ele vai dizer que a semente é a palavra. Ele vai dizer que o semeador é o pregador. O menos importante é o semeador, é aquele que semeia, porque a Bíblia vai dizer que o homem ele semeia, mas o crescimento vem de quem? Vem de Deus, vem do Senhor. Somente Ele pode dar o crescimento. Louvado seja Deus. Então o semeador pegava aquele saco de semente e ele ia andando, ia caminhando. As sementes iam caindo pelo caminho. E o que é que vai significar? Cada um desses terrenos
é o coração de cada pessoa. Há 4 tipos de pessoas nessa parábola. Quanto tipo de pessoas, irmãos? Me ajuda em nome de Jesus. 4 tipos de pessoas a qual Jesus se refere. 4 tipos de corações. Entenda que essas 4 tipos de pessoas, elas estão ouvindo a mesma palavra. É a mesma semente. A mesma semente foi lançada nos 4 tipos de campo. Ou seja, é a mesma palavra pregada para várias pessoas, mas o resultado é diferente em cada coração. Jesus estava querendo ensinar isso para o seu povo, e como a gente leu aqui no versículo 12, já é Jesus, ele ensinando, já é Jesus revelando para o seu povo, para os seus filhos, as verdades espirituais. Ele vai dizer que as sementes que caíram à beira do caminho, veio o pássaro, e ele fez o quê? Comeu a semente, levou a semente, arrancou. E Jesus vai dizer, esse primeiro terreno, essa primeira semente, é quando nós ouvimos a palavra do Senhor, é quando a palavra é pregada aos nossos corações, mas logo vem o diabo como um pássaro, e rouba a semente, rouba a palavra, tira ela dos nossos corações. Jesus está dizendo isso, e nós podemos aplicar isso nas nossas vidas. Quantas das vezes a palavra é ministrada, a palavra é pregada para os nossos corações, enquanto nós estamos aqui mesmo ainda na igreja, o inimigo chega no nosso coração e diz, olha, isso não é verdade. Olha, cadê o Deus que você serve? Que há quanto tempo você está na igreja, você está orando, você está pedindo por uma cura, para que Deus restaure a tua família, para que Deus abra uma porta de emprego, e ainda não chegou, e ainda não aconteceu. Esse, meu querido irmão, é a voz do diabo. É o diabo colocando no nosso ouvido, é o diabo falando nos nossos ouvidos muitas das vezes, você já foi para o culto da terça-feira, por que é que você vai para o culto da quinta? Vai para o culto somente no domingo. Não precisa esse negócio de servir a Deus. Muitas das vezes nós pregamos que Jesus salva, que Jesus liberta e faz isso e aquilo outro, e Jesus está voltando, e muitas das vezes o diabo fala, isso é coisa banal, há muito tempo isso é pregado, há muito tempo isso é falado. Meu querido irmão, eu queria te dizer essa noite, não ouça a voz do diabo, não deixe o diabo arrancar a semente da palavra de Deus do seu coração, porque se o Senhor falou a nós, é certeza que a palavra vai se cumprir. Está escrito na palavra de Deus que passarão os céus e a terra, mas a palavra ela não passa. Sabe por que ela não passa? Porque ela se cumpre. Se você tem a promessa de Deus, o Senhor vai cumprir na tua vida. Não escute a voz do diabo. O diabo, o apóstolo Pedro vai dizer que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E neste século ele tem tragado muitas vidas, ele tem tragado a vida de muitas pessoas, porque deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo. Ei, meu querido irmão, abre o teu coração esta noite, porque Deus ele está bradando, ele está falando a tua vida, e ele me trouxe aqui para te dizer que o diabo ele não vai roubar mais aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Oh, aleluia, a salvação que Deus tem dado para nós. O inimigo ele não vai roubar, meu querido irmão, mas para isso nós precisamos estar na presença de Deus. Mas para isso nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Jesus ele continua explicando. Vamos comigo no versículo 13. Ele vai dizer assim: as que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouviram, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Louvado seja Deus. Então, segundo tipo de coração, segundo tipo de terreno, aqui a Bíblia está dizendo que é o terreno rochoso, é um terreno pedregoso. Nós sabemos que onde você vai plantar uma planta, vai jogar uma semente, se tiver pedra, se a raiz não conseguir fixar-se na terra,
a planta ela não cresce e ela não dá frutos, não é isso? Então Jesus está fazendo essa comparação, mas preste atenção, ele diz assim, ó: recebei com alegria, aqueles recebem a palavra com alegria, mas por fim, porque não estão arraizados, não tem como a árvore crescer, o sol vem, queima e a planta murcha e morre. E aqui Jesus ele está falando que há muitas pessoas que recebem a palavra do Senhor com alegria, quando o Senhor fala, quando o Senhor brada, quando o Senhor diz, não é, irmão? É uma coisa maravilhosa nós ouvirmos a palavra de Deus, Deus ele falar aos nossos corações, mas isso não garante a nossa salvação. Jesus ele está dizendo, aos que caíram sobre a pedra, são como os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E aqui Jesus ele está ensinando para a gente, que se nós queremos crescer no reino de Deus, obter a nossa salvação, nós precisamos ter raiz. É necessário que a semente da palavra, ela entre no nosso coração e ela produza raiz. Para que essas raízes? Jesus ele está sendo muito categórico. Ele está dizendo, no dia da provação, as pessoas desistem. Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que todos os homens, todos aqueles que desejam viver piedosamente, passarão por tribulação, passarão por dificuldade, passarão por luta. Jesus ele falou, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha. Jesus ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então as tribulações, nós vemos que as lutas, as dificuldades, elas fazem parte da vida do crente, elas fazem parte da nossa vida ministerial, elas fazem parte da nossa vida com Deus. Mas por quê? Se nós servimos a Deus, as lutas acompanham. Porque, irmãos, o inimigo ele tenta todos os dias, de todas as maneiras, nos tirar da presença de Deus. Porque o apóstolo Paulo também vai dizer que a nossa carne, ela milita, ela luta contra o Espírito. O nosso desejo é maligno, o nosso desejo é para o pecado, é para o erro, é para o engano, é para aquilo que é ruim. É a natureza caída do homem, nos inclina, nos leva para o inferno, nos leva para longe de Deus. Nós somos tendenciosos a sair da presença de Deus, a ir para o erro, a ir para o engano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a natureza caída do homem. Mas, meus queridos irmãos, nós podemos louvar a Deus, porque é a semente, a palavra jogada aos nossos corações que muda essa história. É a semente que, quando ela penetra dentro dos nossos corações e ela começa a produzir raiz e ela começa a florescer, aí, meus queridos irmãos, é que nós podemos suportar as tribulações, as dificuldades, as lutas da nossa vida. É o que Jesus falou lá em Mateus. O homem prudente, ele faz o quê? Ele edifica a sua casa sobre a rocha. Você está edificado sobre a rocha essa noite? A sua casa está edificada sobre a rocha, a sua vida está edificada sobre a rocha, a sua fé está edificada sobre a rocha, porque no mesmo versículo Jesus ele vai dizer, porque sopra as tempestades, sopra os ventos, vem os furacões, vem as ondas, vem as enchentes, mas nada os traga, mas nada os tira da presença de Deus, porque eles estão firmados sobre a rocha. Louvado seja Deus. Então, se você está firmado sobre a rocha, se você está firmado sobre Jesus Cristo, pode vir a adversidade, pode vir a luta, pode vir a peleja, mas é certa a vitória, minha e sua, porque Jesus Cristo ele já pagou o alto e sublime preço, porque Jesus Cristo ele já deu a nossa vida, e a nossa maior vitória, meus queridos irmãos, está na presença de Deus, está em Jesus, porque por mais que o inimigo ele coloque lutas e provações, jamais ele vai poder nos impedir de ir para o reino dos céus.
Por mais que o inimigo tente, louvado seja Deus, jamais ele vai nos impedir de adentrar o reino dos céus. Ele coloca as lutas, as tribulações, as adversidades, é para tentar nos impedir de seguir o caminho, a jornada, a caminhada. Mas ele não tem essa autoridade, esse poder. Jesus ele também vai dizer, lá em Mateus, que nós não devemos temer aquele que mata a carne, mas nós devemos temer aquele que pode lançar tanto a carne quanto o espírito no fogo do inferno. E esse é quem? É Satanás? Não, irmão, esse é Deus. Nós devemos temer a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: temei a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro ponto, está lá em Lucas 8,14. Vamos continuar lendo. Vai dizer assim: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Louvado seja Deus. Então Jesus ele já falou sobre tipo de pessoas, sobre corações, a qual o inimigo vem e rouba a palavra. Jesus ele já falou sobre tipo de pessoas que tem um coração duro, rochoso, a qual a palavra ela quer entrar, ela tenta entrar, mas a pessoa resiste, não deixa a palavra firmar as raízes. E logo vem o sol, as dificuldades, as pelejas, e as pessoas logo deixam o caminho do Senhor, logo deixam a presença de Deus. E agora Jesus está falando para o terceiro tipo de pessoa, terceiro tipo de corações. São aquelas pessoas que estão na igreja, que estão na obra do Senhor, que ouvem a palavra até germina, a palavra até cria ali umas raízes, mas porém não produz fruto. Por quê? Porque os espinhos cercam aquela árvore, os espinhos secam, os espinhos sufocam, e ali não tem como crescer, e ali não tem como dar fruto, e ali não tem como amadurecer. E o que é os espinhos que nós acabamos de ler? Os espinhos são as riquezas desta vida. Samuel até falou aqui sobre isso domingo, né? O apóstolo Paulo vai dizer que todos aqueles que tentam de todos os meios obterem riquezas, eles acabam caindo no laço do diabo. A Bíblia não nos diz que nós não devemos ser ricos e ser abençoados pelo Senhor. Muito contrário, nós somos prósperos, nós temos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Mas colocar isso como prioridade, mas colocar isso à frente de Deus, mas colocar isso à frente da nossa comunhão, da nossa espiritualidade, nos sufoca e impede, irmãos, com que nós venhamos dar fruto para Deus. Deus, ele fez o homem, e o propósito de Deus é com que todos nós venhamos a dar fruto. Jesus ele falou também lá em Mateus, que a árvore que não dá fruto, o que é que ele faz? Ele corta e ele lança sobre o fogo. Por quê? Porque não tem serventia, porque não serve de nada, porque não presta para Jesus. E o que é os frutos? Os frutos, irmãos, é a mudança, é a transformação. Nós vemos lá em Gálatas capítulo de número 5, no versículo de número 18 em diante, vai falar das obras da carne e dos frutos do Espírito. E o apóstolo Paulo ele vai descrever o que são os frutos do Espírito. Então os prazeres, as riquezas, as preocupações aqui entram na questão da ansiedade, a doença do século, né? Junto aí com a depressão, a ansiedade, as duas caminham juntos. E quantos de nós não andamos ansiosos? O que é que eu vou comer amanhã? Tem a conta de luz, está se vencendo. A conta do carro está chegando. Eu estou desempregado. São os anseios desta vida. Nós, por sermos seres humanos, nós temos os nossos medos.
nós temos as nossas dificuldades. Por mais que Deus ele esteja falando: olha, meu filho, eu estou contigo. Por mais que Jesus ele falou: não andeis ansiosos com o que haver de comer e com o que haver de vestir. Louvado seja Deus. Nós nos preocupamos, nós desfalecemos muitas das vezes, nós se entristecemos. E eu quero compartilhar algo da igreja que aconteceu comigo, para a gente voltar aqui para a mensagem. Estava passando por uma peleja, por uma prova muito difícil, aonde tudo que eu fazia dava errado. E detalhe, ouvindo a voz de Deus, cada porta que aparece, cada oportunidade, eu e a minha esposa, nós temos sempre o bom hábito de orar a Deus, de perguntar se é de Deus, se Deus está na frente, se é Deus que está no caminho. E Deus sempre fala conosco, que Deus fala: vai. Aí aconteceu que o primo dela estava alugando uns carros, irmãos. E aconteceu que eu orei a Deus e Deus disse assim: vai, que vai dar certo. Eu, glória a Deus. Aí eu peguei e fui. Eu peguei o carro, o primeiro dia que eu estava no carro, bateu o motor do carro. E aí vem vários questionamentos. Você pergunta: cadê Deus? Deus falou que era para mim ir, Deus falou que ia dar certo. E no primeiro dia acontece isso. E dali aconteceu vários problemas. E o carro dava problema, e o carro ia na oficina, eu não conseguia trabalhar. E as contas chegando, e era conta por cima de conta. E era tribulação, e era aperreio, e era dificuldade. E a gente se perguntando: meu Senhor, o Senhor falou que era com a gente, o Senhor falou que ia dar certo. Aí eu ouvi uma mensagem, eu me lembro, do pastor Hernandes Dias Lopes. Não sei se os irmãos aqui já conhecem essa mensagem, a qual ele vai pregar que ele foi uma vez para os Estados Unidos. Quando ele chegou lá, o carro deu prego também, passou por uma série de provações, estava com a luta, já estava para voltar para cá. Mas o que foi que ele foi fazer? Ele dobrou o seu joelho na sala da sua casa e orou e disse assim: Senhor, Tu és o Deus de Elias, Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaac, Tu és o Deus de Jacó. Senhor, o Senhor trouxe para cá. O Senhor disse que ia ser comigo, que ia me abençoar. O Senhor é o Deus da provisão. Eu estou precisando, Senhor, prover sobre a minha vida. E o pastor Hernandes Lopes vai dizer que ele conseguiu pagar todas as suas contas e ainda voltou com bastante dinheiro sobrando. Eu vi aquela mensagem, escutando aquela mensagem, eu dizia assim: rapaz, o mesmo Deus que esse homem serve, eu sirvo também. Longe de mim querer me comparar, né, o grande reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas eu disse: Senhor, Tu és o mesmo Deus daquele homem, Tu és o mesmo Deus da palavra, Tu és o mesmo Deus que era com Elias, que era com Abraão, com Isaac, com a Jacó. Me ajoelhei na sala da minha casa, usei as mesmas palavras que ele praticamente disse, e clamei a Deus para que Deus fizesse um milagre. Meu querido irmão, quando eu terminei de orar, dias depois, apareceu uma pessoa: Deus mandou lhe entregar R$1.000, Deus mandou lhe entregar R$500. E as pessoas começaram a vir, pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu não tinha mais relação, tinha perdido. E Deus ele começou a enviar ali as pessoas. Então Deus ele mostrou que o Senhor ele é o fiel. Deus ele mostrou que ele ainda é o mesmo Deus. Deus ele mostrou que Deus ele ainda faz, ele continua agindo. E mesmo eu ali estando desempregado, cheio de problemas, todo mês eu pagava conta de R$5.000, R$3.000, R$4.000, desempregado. E aí, meu querido irmão, foi onde eu fui ver que Deus ele nos coloca na prova, mas Ele não nos deixa sozinho na prova. Ele passa na prova junto com a gente, Ele passa no deserto junto com a gente. E Deus, aleluia, Ele falava ao meu coração para me dizer para a igreja, para você, aleluia, para me contar esse testemunho, porque há muitas pessoas que andam ansiosas, preocupadas com o dia de amanhã. É verdade que nós estamos enfrentando uma crise financeira, mas, meu querido irmão, o trono de Deus não se abalou, o trono de Deus
continua o mesmo. O Senhor, Ele continua nos céus, e é de lá, aleluia, que Ele governa a minha e a tua vida. Se você está passando por provação, por problema, por escassez, por dificuldade, você está aonde Deus quer que você esteja. Se você está onde Deus quer que você esteja, Ele está lá contigo. E se Ele está lá contigo, é sinal que Ele vai prover, Ele vai mandar o maná, Ele vai bater, aleluia, na rocha, e ela vai sair água, mas você não irá morrer, irmão, em meio a esse deserto, em meio a essa tribulação. Porque nos momentos difíceis da nossa vida, o Senhor, Ele nos toma pela nossa mão, nos toma pelo nosso braço, e Ele não deixa com que nada venha faltar. Mas, irmão, mas é nada mesmo. Deus que nós servimos, Ele é detalhista. Ele cuida ali nos mínimos detalhes. Então, dobra o teu joelho e ora. Está passando por problema, não murmura, não entrega os pontos, mas clama o Senhor. Você vem aqui para a igreja, você crê no Deus aqui, que tanto é pregado, que tanto é falado, que tanto é ministrado. Então, meu irmão, creia que o Senhor, Ele é poderoso para fazer. Não deixe com que os espinhos, os prazeres, as riquezas, a vontade de ser próximo, de ser rico, de ser grande, venha sufocar, venha matar o nosso chamado, a nossa espiritualidade, venha nos impedir de servir a Deus, de buscar ao Senhor. Permaneça, o Evangelho é de fidelidade. Quando nós somos fiéis a Deus, todas as promessas, o Senhor, Ele cumpre na nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Vamos agora para o último versículo, mas não menos importante, versículo de número 16, vai dizer: mas as que caíram em boa terra, são as que com coração bom e generoso ouvem a palavra, retém, dão fruto com perseverança. Louvado seja Deus. Aqui o Senhor Jesus, Ele vai dizer que há um tipo de terreno, que há um tipo de coração que recebe a palavra de Deus de bom grado. Há uma terra fértil, há um coração fértil, a qual quando a semente é pregada, quando a semente é lançada, quando a palavra é lançada, ela encontra guarida, ela encontra morada, ela germina, e ali ela produz bons frutos, 30, 60, 100. Aqui Jesus, ele estava falando de colheitas. Quando o agricultor plantava, ele esperava, lógico, a colheita, ansiosamente pela colheita, o dia a qual ele iria desfrutar ali daqueles frutos. E o plano de Deus para nós, o que Deus quer para nós, é que todos nós venhamos a dar frutos. Jesus, ele falou isso, o apóstolo Paulo falou isso: mostrai, pois, frutos dignos do arrependimento. Ou seja, mostrai os sinais que vocês foram transformados por Deus, parafraseando. Mostrai os sinais que vocês foram transformados por Deus, que a palavra gerou efeito, surtiu efeito, que o sacrifício não foi em vão pelas vossas vidas. Jesus, ele vai dizer, João capítulo número 3, que nem um homem que não nascer de novo, ele não pode ver, nem entrar no reino de Deus. E para nós nascermos de novo, não é como Nicodemos perguntou: porventura poderá um homem entrar no ventre da sua mãe para poder nascer de novo? Não. Mas Jesus está dizendo que é nascer da água e do Espírito, que é ser regenerado, que é ter um coração transformado. É lá que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que mentia, ele não mente mais. Aquele que fornicava, ele não fornica mais. Aquele que adulterava, ele não adultera mais. Por quê? Porque ele teve um encontro com Cristo, porque ele teve um encontro com a verdade. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem, meus queridos irmãos, nós temos um encontro com Cristo e continuamos da mesma maneira, e continuamos da mesma forma. Por quê? Porque Jesus, ele quer nos levar para o céu, e nós só podemos adentrar as mansões celestiais se na nossa vida houver transformação e mudança, se nós dermos bons frutos na seara do Senhor, se nós dermos bons frutos para Deus.
O plano de Deus é que nós venhamos dar muitos frutos. Quais são os frutos do Espírito Santo? Mansidão, paz, controle, domínio próprio, amor, benignidade, bondade, fé, mansidão, e por aí vai. Isso são as transformações que somente o Espírito Santo, que somente Deus pode fazer na nossa vida. E é maravilhoso, irmãos, nós evangelizarmos, nós vemos pessoas que outrora eram traficantes, que roubavam, que matavam, que faziam todo tipo de atrocidade, e quando vem para a igreja você olha e você vê ali um homem santo, e você vê ali uma mulher santa, e você jamais imagina que aquela pessoa era capaz de fazer tal coisa. Como é que nós podemos explicar? Somente o agir de Deus, somente o agir do Espírito Santo, louvado seja Deus. E o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele quer agir hoje sobre a sua igreja. Fique de pé para mim terminar, em nome de Jesus. Pastor, sua permissão, colocar o povo de pé, para a gente concluir a mensagem. Falta somente uma parte para nós concluirmos, não menos importante. O objetivo de Jesus, o objetivo de Deus, é que todos nós venhamos a dar frutos. Mas como a palavra do semeador foi lançada a diversos tipos de corações, e eu não conheço, não temos como nós conhecermos o coração das pessoas, porque somente Deus é que sonda, somente Deus é que conhece. Mas eu sei que nesta noite há pessoas a qual o inimigo, ele tem tentado roubar, ele tem roubado a palavra de Deus do seu coração. Eu sei que há pessoas a qual estão com o coração endurecido e já não conseguem mais sentir a presença de Deus. E a palavra, por mais que bata, por mais que martele, mas ela não consegue criar raízes. Louvado seja o nome do Senhor. Há outras pessoas que o trabalho, o dia a dia, as circunstâncias, as adversidades impedem de crescer a sua espiritualidade, de crescer no reino de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem uma palavra especialmente para o teu coração. Você crê nisso, meu querido irmão? Deus, Ele tem uma palavra específica para o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A semente que caiu à beira do caminho. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele é o bom pastor. Em João 10, 27 e 28, Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então Jesus, Ele é o bom pastor. Por mais que o inimigo ele venha para roubar a palavra, Jesus, Ele está dizendo: vocês são meus. Jesus está dizendo: eu conheço as minhas ovelhas. O inimigo ele pode vir para tentar tragar, o inimigo ele pode vir para tentar roubar, o inimigo ele pode vir para tentar destruir, mas o Senhor, Ele conhece as suas ovelhas. O Senhor, Ele é o pastor do aprisco, Ele é o pastor do rebanho, e Ele não deixa com que o inimigo ele venha roubar. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tipo de coração: muitos estão com o coração endurecidos, a palavra não entra e não faz raiz. Mas em Jeremias 23, 29 a palavra vai dizer: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a penha. Lá em Jeremias, Deus ele está dizendo que a palavra dele esmiuça a penha, quebra toda rocha. Por mais que tenha coração endurecido, por mais que tenha pessoas que já não sentem mais a presença do Espírito Santo, que já não creem mais no agir de Deus, mas a palavra do Senhor, ela é como fogo, ela é como martelo, e não há coração endurecido a qual a palavra do Senhor não possa penetrar. Você pode ter chegado aqui com o coração desta maneira, mas a palavra do Senhor, ela é poderosa para adentrar o teu coração. O terceiro tipo de coração era o coração a qual os espinhos estavam sufocando. Muitos estão com o coração sufocado pelos espinhos, mas lá em João capítulo de número 15, versículo 1 a 11,
Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ou seja, pode haver espinho, pode haver pedregal, pode haver pedregulho, pode haver algo impedindo o teu crescimento, mas Ele é o agricultor. O agricultor, Ele sabe, o agricultor, Ele conhece, o agricultor, aleluia, é Ele que poda, é Ele que arranca os espinhos, é Ele que arranca todas as dificuldades, tudo aquilo que nos impede de estar na presença dEle. Para que isso, irmão? Para que isso? Para que Deus faz isso? Para que todos nós possamos dar fruto no reino de Deus, para que todos nós possamos dar fruto no reino dos céus, porque a palavra vai dizer que de modo algum aquele que se chega a Jesus, Ele o lança fora, mas antes Ele o recebe. Pode ser do jeito que for, pode ser da maneira com que você tenha chegado aqui, eu não sei qual é a maneira, mas Deus, Ele sabe. Ele é o agricultor, Ele é o carpinteiro, Ele é o bom pastor. A palavra dele me sapeia, meu irmão. Então esta noite Ele quer transformar o teu coração, Ele quer transformar a tua vida. Hoje é uma noite de gratidão, de agradecer a Deus por nós estarmos aqui reunidos, mas é uma noite a qual Deus, Ele quer fazer grandes coisas sobre a minha e a tua vida. Eu queria convidar, se há alguma pessoa que queira aceitar Jesus, que queira receber oração, que queira, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor trabalhe no seu coração, venha aqui, nós vamos estar orando por você, nós vamos estar fazendo a oração, e nós cremos que o Deus que proferiu essas palavras, que enviou Jesus Cristo, Ele é poderoso para desfazer todas as dificuldades, para desfazer tudo aquilo que é contrário às nossas vidas. Não deixe o inimigo ele roubar essa palavra do teu coração, irmão. Não deixe o inimigo ele arrancar a semente que o Senhor ele quer plantar sobre a tua vida. Mas se você quiser vir, a hora é agora. Louvado seja Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, aleluia. Você está na casa de Deus, meu irmão. Você tem liberdade. Se você quiser vir, Ele está de braços abertos. Louvado seja Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Diga, Tu és. Diga, ninguém é como nosso Deus. Diga, ninguém é como nosso. Ele tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Então ouve. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Diga, eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Aqui. Que desde já quero agradecer a minha oportunidade. Vou estar passando para o pastor. Louvado seja Deus. Nós vamos agora nesse momento orar. Você esteja à vontade para orar de pé, para orar sentado, para orar de joelhos, para orar como você quiser. E nesse momento nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos fazer aquilo que o salmista fez. Eu te busquei, tu ouviste o meu clamor, tu se inclinaste para mim. Nós vamos nesse momento experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E eu quero que você ore comigo nesta noite. Meu Deus, nós estamos diante da tua presença, neste santo lugar, esse lugar que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, para chamar de sua igreja. Nós não sabíamos, mas desde sempre tu já sabias que nesta noite nós estaríamos aqui neste lugar, e que alguns de nós chegaríamos aqui quebrados, cansados, esfacelados, angustiados, muitos com lágrimas reprimidas, com sentimentos corroendo a alma e o coração. Mas o Senhor estava aqui, nos esperando, com uma palavra de esperança, com uma palavra de força, com uma palavra de encorajamento para as nossas vidas, porque o Senhor jamais desampara os seus. Antes que o nosso problema chegasse em nossa vida, antes que o médico diagnosticasse esta doença, antes que os nossos acusadores se levantassem diante de nós, o Senhor já sabia de todas as coisas. Nesta noite, Senhor, queremos ouvir de Ti aquilo que Tu falastes ao Teu povo, através de Isaías, no capítulo 41. Não temas, porque eu te levanto com a tua mão direita, e eu te carrego, eu cuido de ti. Não temas, ó povo meu. Nós queremos ouvir, Senhor, a tua voz falando bem profundamente ao nosso coração. Mamás, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do querido Espírito Santo esteja sobre a vida da igreja agora e para todo sempre. Amém. Boa noite, bom descanso. Até quinta, se Deus quiser. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sim, vão cessar. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu
mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper, pois não há barreiras, não há para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo o mal e dor. as mais altas barreiras tu irás transpor, pois não há barreiras, não há para aquele revestido do poder E vem de Deus, destruindo todo o mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém Não, 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 que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. Sim, vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor.